Olá, ouvinte! Olá, telespectador do Agro no Rádio. Estamos começando mais um programa cheio de informações e curiosidades sobre o mundo agrícola e ambiental aqui da nossa região. Aumenta aí o volume do seu rádio ou acesse o nosso canal no YouTube para você desfrutar dessa prosa agradável e informativa. Quarta-feira, metade da semana, de volta no seu rádio. E hoje queremos falar sobre o arroz IR. O arroz IR, que fez parte de um período glorioso da nossa agricultura local e teve uma importância muito grande para a economia de nossa cidade. Agora, cá para nós, né? Até o cheiro é diferente, o gosto é diferente, né? Com certeza você já saboreou aí o famoso arroz IR. E você sabia que o município de Aimorés já chegou a ser o maior produtor de arroz irrigado do estado de Minas Gerais e teve sua economia local movimentada durante os anos 80 e 90 pela cultura do arroz IR? Pois é. Tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo hoje aqui no programa Agro Resenha. E ainda, o projeto Provársias da Emater, que foi um marco histórico na nossa região e introduziu muitas tecnologias de produção e novos sistemas de irrigação. E para participar dessa conversa, nós convidamos o técnico da Emater Minas, Cristiano Gonçalves. Também iremos contar com os nossos comentaristas técnicos, o engenheiro agrônomo Rogério Serrano e a engenheira ambiental Daniela Matos. E pode rodar a vinheta. Ao levantar do sol, no cheiro da brisa, o aroma de café, o agricultor derrama seu... Está no ar Agro no Rádio. Agro no Rádio. Apresentação de Nilson Teixeira. Comentários Rogério Serrano e Daniela Costa. O melhor do agronegócio em tempo real, para você entender melhor o impacto do campo na nossa vida. Agro no Rádio. Aqui o agronegócio ganha voz. O aroma do café, vem a força do agro. Voltamos com o nosso programa Agro no Rádio, sem perder tempo. Rogério Serrano, cumprimento o pessoal de casa, quem está com a gente aqui. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Denilson. Bom dia, Daniela. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Jandim. Bom dia, Felipe. Bom dia para você que está nos ouvindo e nos assistindo pela Aliança FM. Bom dia, Daniela, bem-vinda. Muito bom dia para você também, Denilson. Bom dia, Rogério, pessoal das externas. Fica firme aí que vai dar tudo certo. Já deu bom tudo dia. certo. Dá para cantar aqui de uma vez, Com né? certeza. Bom dia, Cristiano. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer recebê-lo. E um bom dia para você aí de casa também. Cristiano, nosso convidado, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Denilson. Bom dia, Rogério. Daniel, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores. Para mim é uma satisfação estar aqui participando do programa. Agradeço pelo convite. Muito obrigado aí, Rogério, pelo convite. Acalmou o coração, Cristiano? Cristiano, que já tem tranquilo. experiência, você que está assistindo a gente, já tem experiência em gravação de programa de rádio, né, Cristiano? Pouquinho. Já fizemos alguns programas lá no município de Guanhães, onde eu trabalhei. Então tá em casa. Tá tranquilo? Tá tranquilo, Rogério? Tranquilo que nada, né? Tá tranquilo. É tranquilo. Dá pra ver que tá tranquilo. Tá tranquilo, nem tá tanto, demais. nem tanto. Então seja bem-vindo, esse é o nosso programa Agro no Rádio, é toda quarta-feira às 11 horas da manhã e claro, também transmitido ao vivo pelo nosso canal no YouTube. E também queremos agradecer as empresas que apoiam aqui as nossas iniciativas, a Terra Viva Soluções Agrícolas e Ambientais, WM Topografia, Ótica Casa do Povo, seus olhos bem protegidos e Agriforte Adubos, Fertilizantes e Defensivos Agrícola. Então já aproveita também aí e deixa o seu like, curta e compartilhe o nosso programa nos seus grupos de WhatsApp e ajude o nosso canal a levar informações sobre nossa agricultura e meio ambiente ao máximo de pessoas. Vem com a gente. Trazer aqui o Cristiano já aqui para a nossa conversa de hoje, nosso convidado. Se apresenta aí, Cristiano, para os nossos telespectadores e fala para a gente um pouco sobre a história da Emater aqui na nossa região. Bom, meu nome é Cristiano, eu sou técnico agrícola, formei aqui na antiga escola agrotécnica aqui de Colatina, né, que hoje é o IFES Itapina, e estou na Emater desde 2005, sou de Aimorés, mas fui fazer carreira já na região lá de Guanhães, onde eu fiquei por uns 16 anos lá, trabalhando. E tive a oportunidade de voltar para Aimorés agora em 2023, que eu assumi o escritório de Aimorés. Então, depois do concurso, eu tive a oportunidade de estar voltando para poder trabalhar, prestar um serviço aqui para o município. E a Emater
A Emater hoje tem uma empresa com 76 anos. Acredito que a Aimorés aqui, ela vem atuando já há mais de 40 anos, com certeza, né? Que o Wagner mesmo, eu acredito que ficou aqui, prestou um serviço aqui durante os 40 anos. Então a gente está só começando um trabalho, temos um trabalho aí com o pessoal do Arroz IR, que a gente tá no início, né? Que vai ser falado aqui ao decorrer do programa. Mas é isso, eu estou só começando minha trajetória e dando prosseguimento ao trabalho dos nossos companheiros, né? Que deixaram esse legado aí da Emater no município. Só para esclarecer para quem está acompanhando a gente aqui na cidade, não sei, né? Talvez algumas pessoas não sabem. Emater, empresa mineira? É empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais. Então, Emater, empresa de assistência? Repete pra gente aí. Empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais. Aprendeu, ouvinte? E aí, Rogério, já sabia, né? Há muito tempo, né? Sim, essa sigla é muito famosa, né? Conhecida, né? No meio rural. E o Arroz IR? A gente fala sempre aqui no programa aqui. Fala pra gente aí, Rogério, sobre a história do Arroz IR aqui na nossa cidade. Na cidade não, na região, né? No município de Aimorés. Eu já comentei aqui, né, Denilson, o carinho que eu tenho pela essa cultura do arroz IR, porque meu pai, meus tios foram produtores de arroz IR, né? E o arroz IR, na verdade, ele realmente teve um momento glorioso durante os anos 90, 80, 90 aqui no nosso município, né? Que tornou o município um dos maiores produtores de arroz irrigado, né, do estado de Minas, e até um dos maiores produtores de arroz no Brasil na época. E durante muitos anos o arroz IR fomentou a nossa economia aqui, né? Então a importância que ele tem enquanto produto que movimentou a nossa economia foi muito grande. E o que acontece? Hoje, a gente falando do arroz IR aqui, com a presença do Cristiano e da Emater, o que a gente relembra tudo isso e vai passar para os nossos ouvintes um pouco da história. O Cristiano já citou o Wagner, né, que tem uma grande participação na cultura do arroz IR aqui em Aimorés também. E durante o programa nós vamos ressaltar alguns momentos bem marcantes. Muito bem. Você quer falar hoje, Daniela? Hoje precisa de licença, né? Não, eu estou precisando que o Cristiano fala muito sobre a cultura, sobre a agricultura. Vamos deixar para ele hoje. Mas precisa sim de licença, tá? Porque você precisa irrigar, então você precisa ter um cuidado muito especial com os recursos hídricos para poder manter a cultura. Daniela, acordada aí, né? Perguntar para você aqui. Já que você tocou nesse assunto aí, o que é que os produtores podem fazer para que essa água não falte nos períodos mais secos do ano, uma vez que o arroz IR, ele consome mais água? Eu gostaria de me utilizar da presença do Cristiano, porque ele está mais em campo, está participando diretamente dessas ações de produção, né, Cristiano? E vou fazer um comentário, você me corrige se eu estiver errada. Muda-se muito o período de produtividade. E para que se atenda à disponibilidade hídrica, é importante que o produtor se adeque aos períodos, né? Que ninguém vai plantar arroz agora nesse período de escassez de água. Uhum. Então, o primeiro passo é isso, que você incentive a cultura, implemente essa cultura num período em que há mais disponibilidade hídrica. E a partir daí, existem muitos outros cuidados que o produtor deve ter para que não se perca um volume de água excessivo, para não evitar desperdício. E existem muitas maneiras de se guardar, né? De se resguardar quanto à disponibilidade hídrica. Muito bem, a gente vai fazer uma pausa rapidinho agora aqui, porque chegou a hora do quadro que o Rogério ama fazer, né, Rogério? Momento Agro Amigo, é para quem hoje o abraço? Denilson, aproveitando que a gente está falando de arroz IR, estamos com a presença da Emater aqui, com o Cristiano. O primeiro abraço vai para o Ciro Cândido, rapaz. O Ciro Cândido, ele faz parte da história do arroz IR de Aimorés. O Ciro foi um dos maiores produtores em termos de produtividade. A Emater acompanhou o Ciro durante muitos anos ali na Rosca Seca, tá? Então, um abraço ao Ciro Cândido na Rosca Seca. Um abraço também vai para o Wagner, que foi um dos técnicos da Emater que contribuíram muito para a cultura do arroz IR aqui no nosso município. Wagner, um abraço e aguardamos sua presença aqui também.
Um abraço pro Marcinho Basílio, ali na comunidade do Bugre, produtor de arroz IR, Denilson. E um abraço também pro Baiano, né, o Cristiano? O Baiano lá na Penha do Capim. Não é isso, Cristiano? Um abraço pro Baiano, produtor de arroz IR também na Penha do Capim. Esse foi o nosso momento Agro Amigo, um momento que o Rogério fica esperando aí. Seu Paulo Laurentino, um abraço pro senhor novamente aí, viu? E aí, Rogério? Um abraço, seu Paulo Laurentino. Brincadeiras à parte, ouvinte, né? Mas vamos voltar aqui a conversar com o nosso convidado de hoje, então, que é o Cristiano. Cristiano, a cidade de Pocrane se autodenomina a terra do arroz IR, que faz a festa do arroz todo ano. Né? A cidade de Pocrane produz mais arroz IR do que o município de Aimorés? Bom, Denilson, como eu te falei no início do programa aqui, eu fiquei fora da região aqui muito tempo, então não tenho um conhecimento assim da área de arroz IR de Pocrane. Eu até participei de um evento lá, logo que eu vim para Aimorés, e inclusive eles fizeram um trabalho lá de limpeza genética, né, da semente do arroz IR, desenvolvido até pelo pesquisador que hoje eu acho que é aposentado da EPAMIG, o Plínio, que foi quem trouxe o arroz IR para Aimorés na época. Uhum. Então ele trouxe esse arroz para cá e eu acho que encerrou a carreira dele na pesquisa fazendo esse trabalho aqui em Pocrane. Então eu sei que tem uma tradição lá do arroz IR, mas eu não sei precisar a área do município de Pocrane, né? Eu sei que Aimorés hoje tem uma área a última produção nossa aqui, que se encerrou agora mês de julho, foram em torno de, se eu não me engano, 200 hectares de arroz IR colhidos no município. Arroz IR não, foram IR um pouquinho menos, que teve uma pequena parte que foi de arroz, vamos dizer, o arroz tradicional nosso, agulhinha, do arroz do dia a dia, né? Sim. Então tem produtor lá, o Toninho mesmo, foi um produtor que plantou desse arroz. Mas a maior parte, aí vamos dizer assim, uns 80% da nossa área de arroz em Aimorés é de arroz IR. Então, assim, eu não posso, não tenho dados para falar do município de Pocrane, mas de Aimorés é isso, e eles têm a tradição. E a gente está iniciando um trabalho aqui no município justamente para tentar dar esse destaque para o arroz, porque quem conhece o arroz IR, ele é conhecido mais na nossa região aqui, os municípios ao entorno, né? Resplendor, Ipanema, Mutum. E a gente vem focando, conversando muito com o grupo de produtores lá para a gente tentar dar uma identidade a esse produto e divulgar ele em maior parte do nosso estado, quem sabe até fora do estado, para justamente dar uma melhorada e quem sabe voltar a crescer a nossa área de arroz aqui no município, né? O que aconteceu que um certo tempo esse arroz IR ficou meio esquecido? Bom, o IR, eu acho que assim, a Aimorés, pelos dados que a gente tem, a Aimorés chegou a ter, acho que 4.000 hectares de arroz na época de maior produção aqui no município, mas não era só do IR, né? Isso aí era do arroz comum também. Então, o que fez diminuir isso aí foi a questão de mercado, né? Os produtores começaram a ter dificuldades para comercialização, preço muito baixo, então foi caindo essa área de arroz até chegar hoje. O IR, eu acho que ele sempre, assim, pelo menos para subsistência, para as famílias, ele se manteve aí. Tinha alguns produtores que sempre cultivaram, pequenos produtores. E hoje tá crescendo. A gente está vendo uma turma boa aí já investindo na produção de arroz e até, assim, sucessão, né? Jovens hoje cultivando as suas lavouras. Então a tendência é voltar. A procura e a oferta, então, estão crescendo. Com certeza. Pelo que a gente vê aí, que conversa com os produtores e vê no mercado, a demanda tem crescido. E isso vai trazer muitos benefícios para a Aimorés? O que você acha? Acredito que se organizarem de forma... os produtores se organizarem, acertarem tudo, fizer um produto de qualidade, conseguir colocar embalagem, fazer tudo certinho, a tendência é que seja emitido nota fiscal, tenha benefício para justamente talvez ser voltado para eles e também o ganho, né, que eles vão ter com o produto de melhor qualidade, eles podem estar reinvestindo na atividade, né? E a Imater tem investido aí em projetos para poder contribuir com a produção do arroz aqui na região, no município? Como é que está isso? Bom, a gente está acompanhando os produtores, né, tentando dar assistência da melhor forma possível, né? Aqui de técnico,
é só eu que tenho no município para atender, mas a gente está procurando organizar a turma, fazer o melhor que a gente pode aqui no município, justamente para viabilizar isso, organizar. Então a Emater faz esse trabalho de extensão, né, de levar tecnologias para o campo. Então a gente tá firme aí com a turma, tentando trazer as alternativas e organizar, ajudá-los, né, da melhor forma que a gente conseguir. Diga, Rogério. Pegando o gancho do Cristiano, tem um livro aqui em cima da minha mesa. Esse livro aqui, quando eu fiz especialização em lavras, eles chamavam ele de a Bíblia da Irrigação, de tão famoso que ele era. E um dia, estudando o livro, Denilson, na parte de irrigação por inundação, Cristiano, eu vou lá e abro. O que acontece? As fotos são do arroz de Aimorés, da Penha do Capim. No livro? No livro. Foi qual ano isso aí? Esse livro aqui é uma edição de 2005. E para quem não sabe, esse livro é uma das edições mais famosas sobre irrigação do Brasil, feito pela Universidade Federal de Viçosa. Bacana. Tá? E o que acontece? As fotos referentes à irrigação por inundação são do arroz IR na Penha do Capim. Vou até passar para o Cristiano ver aqui, ó. Então, para vocês terem noção da importância que nós já tivemos no estado quando se trata de arroz, né? Isso é um livro da Universidade Federal de Viçosa, uma das principais universidades do Brasil, né? Que utilizou a cultura do nosso arroz para exemplificar, né, no caso aqui, uma técnica de irrigação por inundação, mostrando as nossas provárzeas. Então, a gente está aqui comprovando, Denilson, né, o que a nossa produção de arroz já teve de significância, né, vamos dizer assim, no estado de Minas Gerais. Rogério, bacana demais esse destaque aí do livro aí, e importância do nosso município, né, já teve, mas podemos voltar, né? Pode ser destaque no estado novamente. Mas fala pra gente, então, por que o arroz IR, depois de tanto tempo, voltou a cair nas graças da população aimorense? Denilson, foi basicamente pela questão do sabor. É diferente, né? Então, o que acontece? O arroz IR, quando se produzia muito, né? O Cristiano chegou aqui passar esses dados de até 4.000 hectares. Gente, 4.000 hectares de arroz é muita raça. Equivale a quantos campos de futebol, mais ou menos? É igual eu te falei, eles consideram 4.000 campos, né? Mas seria um pouquinho mais, porque... Muita coisa, né? Na metragem de campo, o campo é menor um pouco que 1 hectare, vamos dizer assim. Mas o que acontece? Foi basicamente pelo sabor. O arroz IR passou a ser uma iguaria, não é, Cristiano? Uma coisa diferente. É um exemplo, um arroz japonês, né? Passou a ser um alimento, um nicho de mercado que a gente fala para quem quer comer um arroz melhor, de mais qualidade, igual você citou, o cheiro, um cheiro melhor. E o que acontece? As pessoas até pagam mais por isso. Que vale a pena. Né? Então, é normal a pessoa pagar, Denilson, às vezes quase que o dobro, né, Cristiano, no preço num quilo de arroz IR, do que no arroz comum, arroz convencional, justamente por causa do sabor. Então, por isso que ele teve essa volta. Porque muitos que viveram os anos 90, né, não conheceram o arroz IR. Então, um exemplo, eu tenho uma filha de 18 anos que, primeira vez que consumiu arroz IR, ela comeu arroz puro. Né? Não queria pôr nem mais nada, porque não conhecia. Né? Então, essa nova geração, né, Cristiano, está conhecendo o arroz IR agora, principalmente esses mais novos agora, os adolescentes, as crianças, e estão se surpreendendo com o sabor. Então, isso está fazendo com que o arroz volte com força. Isso aí, ó. Nosso convidado de hoje é o Cristiano Gonçalves, técnico da Emater, aqui em Aimorés, né? Responsável pela nossa região. Aproveita e deixa seu like aí, curta e compartilhe o nosso programa nos seus grupos de WhatsApp. Ajude aí o nosso canal a levar informações sobre nossa agricultura, claro, meio ambiente também, ao máximo de pessoas. Ajuda a fortalecer o nosso canal aí. Rogério, chegou a hora das cotações, os principais produtos agrícolas da nossa região. Como é que tá? Denilson, o leite, ele variou de R$ 2,40
a R$ 2,90. Então ele ficou numa média ali em torno de R$ 2,71 o litro. Lembrando para você que nos assiste, leite ele é quantidade e qualidade para determinar o preço ao produtor. O café Conilon teve mais uma alta, gente. R$ 1.417,58 a saca. Café Arábica, R$ 1.753,85 a saca. O milho em grão comercializado aqui em Minas Gerais, R$ 56,12 a saca. O nosso querido arroz IR, que é hoje tema aqui do nosso programa, R$ 160,00 a saca de 50 quilos. A vaca gorda, R$ 276,50. E o boi gordo, R$ 296,00. E a previsão do tempo? Rogério, teve uma chuva surpresa aí, rapaz. O que houve? Denilson, essa chuva que aconteceu, mesmo a gente anunciando que não havia, né, previsão de chuva, ela está dentro daquilo que foi falado. Por quê? Foram chuvas que variaram de 2, 3, 4 milímetros. Estava conversando com o Cristiano, teve alguns locais no interior que choveu um pouco mais, até 10 milímetros, mas não foi aquela chuva que a gente sempre fala aqui, que altera alguma coisa na produção. Né? Vamos supor, exemplificando, gente. Se você tem uma bomba de irrigação que está molhando uma lavoura, a chuva que deu não daria para você desligar esse sistema, né? Mas toda a chuva é bem-vinda, né, Cristiano? Deu para baixar a poeira, melhorou o clima e essa chuvinha serviu para voltar a temperatura cair, né, Denilson? A gente percebe que estava esquentando, com essa chuvinha a temperatura voltou a baixar. Então a mínima vai variar durante 16 e 31 graus durante a semana. Né? A região da Mata Fria e a Serra do Capinzim registraram mínimas de 12 graus, né? 12 e 13 graus. E aqui dentro da sede do município registramos até 31 graus já. E na região de Aimorés toda, Denilson, de janeiro a hoje, estamos com 530 milímetros de chuva acumulado. Muito bem, essa é a previsão do tempo aqui para a nossa região nessa semana, né? E lembrando que o nosso programa é toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, aqui na Aliança FM e também no YouTube. Vai lá, compartilha, dá um like lá, dá uma moral pra gente lá. O nosso convidado de hoje é o Cristiano, da Emater. Ô Cristiano, aproveitando aqui que estamos falando sobre temperatura, período frio e seco prejudica na produtividade da produção de arroz? Bom, o arroz é uma cultura que ele vai ter uma faixa aí de temperatura ideal, depende muito das fases, né, da fase fenológica da cultura. Mas assim, vai ter uma temperatura média aí na faixa entre 20 a 30, 32 graus. É uma temperatura ideal para o desenvolvimento da cultura. Isso, temperatura média, né? Então, se cair muita temperatura, você tem dias com pouca luminosidade. Então, essa luminosidade, falta de luminosidade vai prejudicar o desenvolvimento da cultura. Temperatura baixa, tudo, então atrapalha. Sim, com certeza vai prejudicar. Só que no nosso caso, não tem tanto problema, que a nossa janela de plantio aqui no município, ela varia aí de alguns produtores, plantam aí novembro, dezembro, mas a maioria hoje está plantando praticamente mês de janeiro. Então essa é uma cultura aí que vai de 4 meses e meio, aí o IR, mais ou menos 4 meses e meio a 5 meses o ciclo. Então ele finaliza justamente no início desse período mais frio, né? Então a cultura ela vai se desenvolver toda com a temperatura ideal para ter uma boa produtividade de arroz, né? Ouvinte, para você que não sabe, normalmente essas plantações de arroz são próximas a córregos e rios, né, Daniela? Só que a gente lembra no meio ambiente. Tem algum cuidado que o produtor deve tomar? Retomando aquele assunto, né? Nós estamos, se são próximos de córregos e rios, aí nós entramos numa área de restrição, que são áreas de preservação permanente. E aí? Então, a córregos, dentro da legislação, ela obriga, né, que o produtor respeite a margem de rios, de córregos, na verdade, com menos de 15 metros, que seja respeitada uma faixa de 30 metros, para que
respeite-se a área de preservação permanente. Então, dentro dessa área de 30 metros, não é sugerido que o produtor interfira diretamente. Certo. Quando o arroz é plantado numa várzea e respeitado esses 30 metros, ainda assim você tem algumas medidas, que é construir aquele barramento que impede a água, aquele volume de água de cair diretamente dentro do córrego com desperdício. Existem algumas medidas quanto ao revolver da terra, né? Aquela movimentação de terra antes do plantio, que ela seja feita de forma mais branda, com essa faixa, como que eu vou chamar essa? Você levanta e faz uns diques, né? Para que essa água, quando cair ali, quando a lâmina da água estiver ali para irrigar o arroz, ela não vá com muita força para dentro do córrego e cause assoreamento. Então, são N cuidados que o produtor deve ter com o plantio, principalmente se for muito próximo à margem dos córregos, né? Existem alguns produtos, né, agrícolas que você usa para manter. Então, isso tudo afeta diretamente o meio ambiente. O respeito com a quantidade de água que se usa. Hoje, os produtores já estão mais conscientes devido à escassez, né, ao diminuir do volume de água ao decorrer dos anos. Eu lembro da propriedade do meu avô, que lá a bomba pegava direto do córrego, jogava a água dentro da várzea e aquilo era como se fosse um córrego lá dentro. Era um pequeno, devia ter o quê? Uns 2 metros, de 1,5 metro a 2 metros. Formava aquele valão ali no meio, aquela água passava ali dentro, a bomba jogava dentro daquele canal e ele era distribuído para os tabuleiros, né? Que era dividido em tabuleiros. Muito obrigada, porque eu nunca ia lembrar disso. Muito bem. Do nome tabuleiro. Então, essa água, e era um volume de água muito grande. E hoje a gente sabe que já diminuiu muito esse volume de água nos córregos lá de cima. Principalmente porque quem lembra, eu sou do Capinzinho, tá, gente? São Sebastião da Vala, vulgo Rosca Seca. Muito bem. Então, como há essa diminuição do volume de água, foi se adaptando, os produtores foram se adaptando ao longo do tempo. A gente estava até conversando, eu estava falando com o Cristiano sobre qual o termo que você usou para quando não é inundação, Rogério? Seco. Não. Sequeiro. O Cristiano me falou que tem áreas em que não se cultiva o arroz por inundação. Aqui em sua grande maioria, né? O todo, né, Cristiano? Tudo é inundação. Aimora, assim, porque aí o arroz de sequeiro, o arroz que se fizer alguma pesquisa aí, pesquisar na internet, buscar informação, é o arroz que eles falam, arroz de terras altas. Então, são arroz que são cultivados em regiões com temperaturas mais amenas, então, quer dizer, tem menos evaporação de água, menos perda de água por causa do clima. Então, você consegue fazer o cultivo de certas cultivares ou variedades de arroz aí, sem a irrigação, só com a água de chuva mesmo. E só para lembrar, para você que está nos assistindo, arroz de sequeiro é porque não tem irrigação, tá, gente? Então, essa é a expressão usada, arroz de sequeiro. E os dois produzem a mesma quantidade, sim ou não? Não, geralmente tem produtividade boa, sim. Produz bem, sim. E observando ainda que o Cristiano falou sobre a janela de plantio do arroz aqui na região, que varia de dezembro, inicia de dezembro, janeiro, né, Cristiano, que você falou? Isso. Então, você percebe que esse período é um período chuvoso. Então, se é um período chuvoso, você não está utilizando os recursos hídricos de maneira tão gradual, né? E só para complementar aqui, questão de uso de água, o arroz ele é feito o plantio, depois da germinação é colocada uma lâmina de água no tabuleiro. E assim, geralmente os solos que são cultivados, arroz, são solos bem argilosos, então a condutividade hidráulica dele, a condutividade de água dele é baixa. Então, quer dizer, a água se mantém ali por mais tempo para a cultura aproveitar. Então, você não tem aquele volume de água ali todo dia, ter que encher aquele tabuleiro e tal. Então, é uma água que você coloca e mantém uma lâmina, né? Então, dá para controlar bem o consumo, sim. Fazer de uma forma racional, né?
Você que está chegando com a gente aí, esse é o Agro no Rádio, toda quarta-feira, e o nosso convidado de hoje é o Cristiano Gonçalves, técnico da Emater, aqui no município de Aimorés. Ô Cristiano, mais uma pergunta para você aqui. Atualmente, quais os números de arroz IR em nosso município? Quantidade de produtores, produção anual, você tem esses dados? Olha, a área, última safra que a gente fez levantamento aqui, em torno de 200 hectares de arroz cultivado nessa última safra. Produtores, assim, precisamente, eu não sei te falar não, mas em torno aí, deve ter em torno de uns 20 produtores, 25 produtores de arroz IR no município aí que fazem esse cultivo. Pega mais a região ali da Penha, da Vala da Onça, e tem lá no Bugre também, tem uma turma lá que planta. Aproveitar, né, o Rogério mandou os abraços aqui no início, aqui, aproveitar, não falar nome de ninguém, mas mandar um abraço lá pra galera do Arroz IR lá, né, que a gente trabalha junto lá. Então é isso, a produtividade que nós tivemos aqui é na média aí de 7 mil quilos de arroz em casca por hectare, é uma média, né? Então é em torno aí de 140 sacos por hectare, mais ou menos. Que tem essa média, de 140 até 160, é mais ou menos essa média que é a produtividade nossa aqui no município atualmente. Ouvinte, a Daniela tocou no assunto aqui, que ela viajou no túnel do tempo, que voltou aos anos 90, né? Quando a região ali de São Sebastião da Vala, Capinzinho, né, Rogério? Isso mesmo, né? Produzia-se muito arroz IR. Você tem lembranças, Daniela, sobre isso aí? A época em que todo esse arroz era ali colhido? Ah, gente, são lembranças vívidas, né? Geralmente as meninas, o sonho delas é outro, não era igual aos meus, não. Porque meu sonho era subir naquela máquina de arroz, aquela colheitadeira. Paquetona bonitona, grandona, aquela enorme que passava. Eu lembro daquele cheiro, gente, da colheita, daquela máquina passando. E eu, graças a Deus, eu realizei esse sonho. Eu era bem mais nova, Denilson, com certeza. Mas eu tive esse prazer de subir naquela máquina, de subir naquele trator e andar no meio daquele campo. Era muito bonito, assim, a produção de arroz, ela fica um campo muito bonito, né? Então, realmente, Denilson, são muitas lembranças, muitas recordações boas daquele tempo. Muito bem. Cristiano, você acredita que a tradição local do arroz IR pode devolver a viabilidade das lavouras aqui na nossa região? Com certeza. Nós temos os principais pontos aqui para a gente desenvolver. Temos a tradição. A gente tem clima, tem terras apropriadas, temos água e o principal, né? A gente tem os produtores que gostam da atividade, trabalham juntos, unidos, né? A gente tem hoje, é uma coisa difícil de ver, mas a gente ainda vê muita questão do mutirão com essa turma do arroz aí, um ajudando o outro, eles trabalhando sempre juntos. Então acho que o principal a gente tem. O gargalo que eu vejo é a questão principal, é comercialização. Esse é o X da questão que a gente tem que tentar desenvolver, melhorar os canais para comercialização do produto. Então, e como é que pode ser feito isso, melhorar isso aí? Não, como a gente falou antes aqui, através de organização, né, de correr atrás de melhorar a estrutura, de ter mais investimentos, e porque esse é o objetivo, é o que precisa ser feito, na verdade. Porque produzir, eles sabem produzir, conseguem produzir sem problemas. A hora que chega no armazém, daí para frente, é que tem que ser feito um trabalho diferenciado para a gente poder conseguir atingir nós mercados aí, né? Entendi. Diga, Daniela. Eu quero comentar, porque eu morei um tempo no Espírito Santo, né? Divisa ali com a Bahia, chegando pertinho. Mas os meus amigos que vieram visitar a gente dessa cidade onde eu morei, de Jaguaré, um abraço para vocês aí, eles consumiram arroz IR na minha casa e gostaram tanto que todo mês o meu esposo compra e manda para eles o saco de 60 quilos. É diferente. Eles vêm, eles encomendam e quando ele vai, ele tem que levar para cada um. Interessante que essa semana, ô Cristiano, a minha prima, né, que mora no Pará, teve aí fazendo uma visita pra gente e eu mandei pro meu tio, rapaz, 2 quilos de arroz IR, né, pra ele lá no Pará, porque ele me pediu, falou assim, se tiver um pouquinho de arroz, manda pra mim. Então, só ratificando isso que você falou,
O nome, Denilson, já existe. É como você comprar uma empresa que já tem nome, a marca já é forte. Uhum. O que o Cristiano está querendo dizer é que precisa organizar a cadeia produtiva. Não é isso, Cristiano? Então, o que acontece? Quando se fala o arroz IR de Aimorés ou arroz IR da Penha e do Capim, o nome, a marca já é forte. Uhum. Né? Então precisa organizar, igual o Cristiano falou, essa cadeia, que seja entre eles mesmos, fortalecer essa marca, né? Igual nós temos o exemplo da Associação do Alto Capim, que se organizou e fez a marca deles, né? Para quê? Para que isso não fique só no me manda isso também chegue no supermercado, isso também chegue, né, nas vendas lá em Jaguaré, lá em Vitória, e para que não fique só no nome, né? Ele também passe a alcançar novos lugares. Cristiano, o nosso programa está chegando ao final aqui, mas quero fazer uma pergunta para você antes aqui. O que a Emater tem a oferecer hoje aos nossos produtores aí? Bom, a Emater, como a gente falou pelo nome, é a empresa de assistência técnica e extensão rural. Então, a gente faz a assistência aos produtores, né, do nosso município. Só procurar a gente no escritório, telefone, de acordo com as condições que a gente tem, a gente faz. Não é fácil você atender um município do tamanho de Aimorés. A demanda é grande, né? Demanda muito grande. Então a gente, além de fazer esse trabalho de assistência técnica, de extensão rural, que é levar novas tecnologias para o campo, né? A gente atende alguns produtores com crédito rural, a gente emite o CAF, né, que é um documento que dá acesso a várias políticas públicas aí para o agricultor familiar. E a gente procura trabalhar sempre assim, igual tem a turma do arroz lá, né, que a gente trabalha. A gente tenta trabalhar mais em conjunto, fazer dias de campo, fazer unidades demonstrativas, alguma coisa que vai servir para a gente multiplicar para mais pessoas. Então a gente fez experimento lá até com arroz, uma unidade demonstrativa com as cultivares da Embrapa. Tivemos um resultado bom. Fizemos um dia de campo lá no final para passar isso para um maior número de produtores. Então, em todas as atividades, a gente procura fazer dessa forma. Trabalhar, levar essa tecnologia, seleciona a propriedade, talvez fazer um trabalho referência e depois leva mais pessoas para estar conhecendo esse trabalho lá e multiplicando esse conhecimento. E a Emater está instalada onde aqui em Aimorés? Hoje a Emater está aqui na rua Esposalina Leal, né? Junto à Secretaria de Agricultura ali. Ali funciona a Secretaria, o IMA, a Emater, está todo mundo juntinho ali na galeria ali. Muito bem. Rogério, nosso programa está chegando no finalzinho. Obrigado mais uma vez. Semana que vem voltamos? Isso, obrigado. Foi um prazer falar sobre arroz IR. Cristiano, muito obrigado pela sua presença, entendeu? Volte mais vezes. Daniela, obrigado pela presença. Jandim, Felipe, você que nos assistiu, muito obrigado. E fica lá, vai no canal, dê um comentário, uma curtida e principalmente pode dar sugestões, gente, para pauta, né? Se quiser algum assunto que vocês tenham interesse, pode colocar lá que com certeza a gente vai visualizar com carinho. Daniela, obrigado mais uma vez. Até semana que vem. Eu que te agradeço, mas eu quero fazer um pedido. Você aí, dona de casa, que faz arroz IR todo dia do interior, me manda receita, pelo amor de Deus. Porque eu ainda não consegui fazer ele direito, não, gente. Pensei que você ia falar pra convidar a gente pra almoçar, Daniela. É muito gostoso. Pode também, a gente vai. A gente aceita convite. É muito gostoso, mas eu ainda não dei conta de fazer, não. Eu acho que eu não sou uma boa cozinheira. Tá bom. Só se chama a gente pra almoçar, a gente vai saber, né, Rogério? Né, Cristiano? Jandinho, Felipe. Cristiano, mais uma vez, foi bom ter sua participação aqui. Obrigado e volte sempre, viu? Bom, eu que agradeço pela oportunidade de estar contribuindo de alguma forma aqui. Assim, sempre que precisar, a gente está à disposição aí para tratar de algum assunto aí que for de interesse do nosso produtor rural. Muito bem, queremos agradecer mais uma vez a Terra Viva Soluções Ambientais, WM Topografia e Georreferenciamento, Ótica Casa do Povo, Agriforte, adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas. Valeu demais, pessoal. Rogério, acabou, Rogério. Semana que vem a gente volta. Tchau, muito obrigado. Tchau pra todo mundo, agradecer o pessoal das externas, Daniela. Você não falou hoje, minha filha. Ô, gente, um abraço pra você aí de casa e um abraço pra vocês, Felipe e Janderson das externas. Valeu demais, Cristiano, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, ótimo dia, pessoal. Obrigado pela audiência, quarta-feira às 11 horas da manhã, de volta aqui na Aliança FM e também no YouTube. Um abraço pra você, até lá. Café, vem a força do ar.